E aí, beleza? Mais uma edição do Rock Café, esse programa muito legal que nos dá muito prazer fazer e que a gente traz sempre artistas interessantíssimos da cidade, artistas que são amigos, que são referência em cada estilo que eles se propõem a fazer. E hoje eu trago aqui esse cara sensacional que é o Bebeto MB2, meu amigo. Salve, Rodrigo. Muitos anos que a gente se conhece, muitos anos que a gente faz trabalho junto, né, indiretamente, né, nos projetos. E o Bebeto é uma referência enorme dentro do rap, dentro da cultura hip hop em Poços de Caldas e região, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso tudo e já vamos começar falando da tua infância. Como é que começou essa história sua com a música como um todo mesmo, né? Boa noite para geral, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Cara, assim, eu acho que depois da gente começar assim, se conhecer um pouco melhor, né, depois de tantos anos, eu acho que isso aqui já estava dentro de mim desde o início, assim. Mas o primeiro vestígio meu, assim, de contato foi com a escrita, porque eu sempre tive facilidade com as palavras, assim, de escrever com facilidade, assim, nunca fui aquela pessoa que travava para escrever. E aí, na época de adolescência ali, começava a escrever, sei lá, cartas, começava a colocar meus pensamentos ali. Aí, na época de adolescência mesmo, vou mandar uma cartinha para uma menina. A minha carta nunca era aquela carta comum, era uma carta mais elaborada. E aí eu lembro uma história engraçada que alguns amigos meus, Bebeto, escreve um pedaço para a menina. Eu escrevi a carta para os meus amigos, assim, tinha nesse começo era isso. Recebi encomenda de carta para fazer. E aí, cara, assim, foi bem isso, assim, no começo, de ter facilidade com as palavras, mas não imaginava que aquele poema eu poderia musicar ele, virar um rap, virar uma música, né? Então, assim, desde o início, muita facilidade com a escrita. Aí depois, o meu contato com o hip hop, tô indo lá na frente, depois vou voltar um pouquinho. Beleza. Mas foi através da dança, assim, foi através do break dance, o elemento do b-boy, né? Vi o pessoal dançando, achava aquilo lá fantástico e comecei a dançar. Tanto é que eu brinco com as pessoas que se eu não fosse um MC, eu ia ser um bailarino, porque dos 4 elementos da cultura, o outro elemento que mais me fascina é a dança, assim, a expressão corporal com a dança. Mas antes disso, de tudo isso, teve aquela época da rebeldia, do skate, do rock. De repente, vamos pensar assim, numa ordem cronológica, o meu primeiro contato mesmo com a arte foi através do skate, porque comecei a andar de skate, né, veio o skate, depois veio o rap, mas nesse processo eu já escrevia, já gostava de dançar, mas o primeiro contato mesmo foi com o skate. Tentei futebol, não deu certo, gostava de basquete, mas não tinha estrutura, né? Até joguei bastante, fiz arte marcial, Kung Fu, enfim. Mas, assim, porque até hoje o skate me persegue, a música me persegue, o hip hop. Então você ainda anda de skate? Ando. Andei esses dias com a minha filha, até eu levo hoje em dia minha filha pra pista, assim, sabe? Ela vai ser o que ela quiser ser, mas eu, pelo menos, estou apresentando para ela uma coisa que eu gostei, que eu gosto bastante até hoje. Então foi o skate, depois veio a escrita ali na adolescência, depois o rap, aí depois eu fui entendendo que aquilo ali era uma forma até de eu me desabafar. Pode não parecer, mas eu sou um cara tímido até hoje, assim. O MB2 talvez eu seja o Clark Kent do rap, assim, porque o Clark Kent é aquele cara tímido, tal, e o Super-Homem, então, porque muitas pessoas também veem o meu show e falam assim, nossa, Beto, você no palco, você é outra pessoa. As pessoas que já viram um show meu, assim. Realmente, acho que o artista ele tem isso de se transformar, né, de transcender, de no dia a dia ele ser uma pessoa. E aí o rap ele me ajudou muito a colocar isso pra fora, assim, de uma forma bem... Cara, e aí assim, no meio disso eu comecei a falar de problemas. Na época eu não entendia muito as questões raciais, mas falava ali... Eu tenho escritas minhas falando de coisas lá atrás, assim, com aquela ingenuidade de não entender o que estava acontecendo, situações relacionadas ao cabelo, cor da pele. Já tinha isso lá que era escrito. Na década de 90, mais ou menos? Eu sou de 83, então é 90. Né? E aí, no meio disso, aí comecei a ter referências de artistas que faziam, mas eu acho que assim...
você vai entender o que eu tô te falando, assim, acho que a gente tinha um delay muito, assim, em relação à música, assim, às vezes coisas que saíam em São Paulo, Rio Grande do Sul, parece que demorava 4, 5 anos para chegar aqui pra gente, né, a gente tinha esse delay, e eu acho que nessa minha adolescência, assim, eu demorei um pouco para ligar uma coisa na outra, assim, tá, isso aqui que você faz também é rap, isso aqui, essa poesia pode virar um rap, as palavras, elas rimam, né? Eu acho que eu tive um pouco desse delay, assim. Então eu demorei, fiquei muito tempo escrevendo. Aí um belo dia, num show do K2, encontrei um amigo meu que andava de skate, e aí é o skate, chamava Julian, e aí ele falou assim, mano, eu fiquei sabendo que você gosta de uns rap e tal, vamos lá em casa lá que eu tenho uns beats, tem umas batidas e tal. E aí assim, né, eu não queria demonstrar que eu não estava entendendo o que era, eu falei assim, vamos lá. E aí quando eu fui na casa dele, eu lembro que isso foi num sábado, assim, a festa que eu fui no show do K2 era num sábado, aí na segunda-feira eu fui na casa dele, aquela coisa de adolescente, assim, tudo pra ontem. Aí eu fui na casa dele, quando vê, ele pegou e soltou uma batida, assim, um beat. E aí eu vi que era aquela batida e não tinha voz. Eu falei assim, nossa, cara. E aí aquelas poesias minhas, eu podia encaixar ela em cima daquela batida. Sim. E aí eu lembro, cara, de passar tardes e tardes na casa do Julian, que foi o primeiro cara que eu tive contato. E aí ele já era um cara mais da tecnologia. Ele dava o play num deck e no outro ele gravava. E ele ligava um microfone, então a gente já conseguia... eu lembro que eu tinha, no final dos anos 90, eu já tinha umas demos minha com a minha voz gravada. Assim, aquilo ali pra mim era genial, assim, era fantástico, assim. Né, de poder gravar ali e minha voz sair na fita e você poder já escutar logo na sequência. As fitas, eu tenho uma caixa lá de muitas fitas, devo ter essas gravações. Porque é a tua história, né? E aí, cara, a gente ficou nisso, mas cara, assim, eu sou uma pessoa que tudo que eu pego para fazer, cara, eu me entrego, assim, tô aqui de coração, fiquei feliz pelo convite. Eu sou assim, eu não gosto de fazer nada pela metade. Esse amigo meu, eu acho que as prioridades dele na época eram outras, era mais aquele lifestyle, e eu queria me lambuzar naquilo ali, queria saber de onde que vinha, como é que fazia para fazer mais e mais. E aí, nessa época mesmo, estando com o Julian, eu conheci o Flávio e a Lu. Que aí, quando eu conheci eles já tinham um CD gravado, já faziam shows, tal. E aí, cara, foi muito tranquila essa migração pro Clanos, porque eu naquela sede de querer fazer. Aí o Flávio falou assim, Bebeto, a gente tá sem um vocalista, tal, a gente achou que ia ter um estilo da hora. Quando eu lembro dele falar isso pra mim, assim, cara, a mesma coisa de eu falar pra você, Rodrigo, tô fazendo um pix pra você de 1 milhão agora, tipo assim... Eu lembro que eu estava no terminal, assim, e aí ele falou, cara, você não quer entrar por Urbanos? Na época eu chamava Urbanos. E aí... E ele manteve o nome, né? Não, aí não. O Flávio. O Flávio é o Suburbano. O Suburbano. Suburbano, o nome artístico dele é Suburbano. E aí, na época, ele pegou e falou assim, você não quer entrar por Urbanos? E aí a gente brinca hoje, porque... no meio de toda essa adolescência, essa marra, eu lembro que eu falei assim, dentro de mim eu tava, nossa, quero. Mas aí eu falei assim, mano, vou pensar, tal. Anos 90 a gente não ria, né? O rap você não podia rir, você não podia... É verdade, era meio marrento, acho que todos os movimentos dessa época tinham um pouco dessa rebeldia, verdade, né? E aí eu lembro dele falar, mano, você tem a voz louca, tal, você não quer entrar pro Clans, tal. Aí eu falei, mano, vou pensar, tal, e... depois nós trocamos ideia, mas dentro de mim, assim, eu tava vibrando. E aí, no outro dia logo, eu já falei assim, quero, tal. E aí, cara, a gente ficou com Urbanos desde 2000, de 2000 até 2015. E nesse processo de Urbanos, a gente foi tocar uma vez aqui em Poços mesmo, e aí vieram uns grupos de São Paulo. E aí o pessoal falou assim, mano, tem um grupo lá em São Paulo que chama Urbanos. A diferença é só que vocês escrevem Urbanos com HU, e eles escrevem Urbanos com U só. Então, mas esse grupo já é famoso, já tem tal. Aí a gente meio que deu uma brochada com o nome, e aí montamos o Clanos. Aí a gente pensou tudo no nome, porque Urbanos,
era uma sigla que significava um clã de suburbanos, né? Não, na verdade, urbanos eram pessoas que vieram do subúrbio, mais afastado. E aí a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos inverter tal, brisamos e colocamos o Clanos, né, que significa um clã de suburbanos. E aí ficamos com o Clanos, e aí a história do Clanos foi maravilhosa. Em 2009 a gente foi para o Astro do SBT, ficamos em segundo lugar. E aí em 2015, acho que 2015 não, 2013 mais ou menos a Lu sai, fica eu e o Flávio. 2012 a Lu sai. Aí em 2013 a gente lança um disco chamado Dois Extremos, que foi uma fase que só eu e o Flávio passamos. Foi uma fase muito boa também. E aí em 2015, assim, aí o Flávio resolveu, foi morar em São Paulo, e eu fiquei desde 2015. E aí desde 2015 eu sigo em carreira solo como MB2 mesmo. Eu me lembro do Clanos, assim, muito, muito forte, porque na época tinha a Ciabela de Artes, né? E eu fazia o encarte musical. E aí, isso é até uma coisa que é muito interessante eu falar sobre isso. Você vai lembrar de tudo isso. O Clanos tocou várias vezes no encarte musical. O Bebeto também, como MB2, tocou várias vezes no encarte musical. E os outros meninos da cena também, né? O Leve, o Léo Pac, Semeador, China. Os J7, essa galera é tudo dessa época. O DJ Mancha, essa turma toda. E assim, uma coisa que era muito interessante no encarte musical, que tinha artista que ia lá e levava 10 pessoas. Quando tinha rap, vocês lotavam o teatro. Era impressionante. E sempre que terminava, vocês já perguntavam para mim, quando é que a gente vai marcar outra? Porque assim, não tinha muito espaço, né? E eu fazia questão de dar espaço para vocês, porque eu via muita verdade no trabalho de vocês, nas ideias de vocês, no lance de abraçar a cultura hip hop, de abraçar o rap como música, né? Como verdade, realmente, né? E claro, vocês levavam um público legal que também estava sedento por shows, né, de rap. A gente não tinha, a gente era muito grato a tocar no encarte, porque assim, a gente não tinha agenda, não tinha data, não tinha espaço, os eventos eram sempre muito precários, o hip hop, o rap é uma música de rua, a gente mede o nosso, até hoje eu sou esse artista, a gente mede o nosso trampo, na rua. Tete a tete, como é que o som tá batendo na rua. Mas a gente também carecia de ter um espaço para se apresentar, porque às vezes a gente falava assim, a gente vai tocar na Zona Sul e tal lugar. Tinha pessoas que não iam, que eram da Zona Leste, enfim. E aí quando a gente falava que era o encarte musical, era centralizado, dava uma sensação de que não, aqui eu posso ir, eu gosto de rap, mas então eu vou nesse lugar. Então a gente ficava louco com os encartes. Era muito legal. A gente tinha que tirar as cadeiras às vezes, né? Para o pessoal ficar dançando e assim, era muito interessante. Legal, muito massa. Era muito legal. Saudade dessa época. Saudade pra caramba, cara. E aí nessa época, a gente fez assim, contato mais. A gente fez, aí por último, a gente começou a fazer, eu contei essa história do final do Clanos, ficou eu e o Flávio, você vai lembrar, acho que o último encarte que a gente fez foi o Clanos Convida, que era eu e o Flávio só. E a gente convidou vários artistas de rap e tal. E esse projeto é um projeto muito legal, assim, de repente dar sequência. Eu penso em fazer talvez o MB2 Convida, porque você encabeça o projeto e chama outros artistas para somar naquele momento. E aí eu lembro que o último encarte foi o Clanos Convida. Foi isso mesmo. Ainda tinha um lance acho que eu fazia junto com o Leandro, a gente fazia o Radar Musical também, que era uma outra, que vocês tocaram no Radar também, como Clanos. Como Clanos. Eu tenho o CD de vocês, daquela época lá que você me deu. Eu guardo CD, né? Eu gosto de ouvir. E eu sempre achei muito interessante o som de vocês. Essa turma toda, né? Eu encontro com a galera na rua, o Léo Pac, eu encontro com o Léo Pac, é um menino, né? Eu falo, cara, eu morro de vontade de fazer alguma coisa com vocês. Você sabe disso, a gente já conversou sobre isso, cara. Eu acho que o rap tinha que ter mais espaço. Sempre é preciso mais espaço para o rap. Eu acho, Rodrigo, que lá no Clans, lá os 3 são de signo de Escorpião. Então, eles falam que o Escorpião é vingativo e tal, mas o Escorpião ele é muito grato, ele é muito... Se você fez alguma coisa para mim há muito tempo atrás, a gente guarda isso no coração. Assim, eu e o Flávio Alô, a gente tinha um pouco dessa característica. Por isso que a gente dava muito certo enquanto artista e outras questões acabou que não deu certo. Mas a gente tinha muito um carinho por você, porque assim, cara, assim, eu tô falando real, assim,
Você imagina você não conseguir... A gente ensaiava muito, até eu comento com o pessoal hoje em dia, em relação àquela época, hoje em dia a gente tem compromisso, tem família, mas naquela época a gente ensaiava muito e não tinha show. A gente ensaiava horas e horas, e na época os rap da gente era muito maior. Tinha rap lá de 6, 8 minutos, ensaiava, sabia tudo que rimava, aquela gana mesmo, assim. E aí, mas não tinha lugar para fazer. Aí você já tinha um trampo Fogo Sagrado, você já era um cara que, para nós, tipo assim, mano, o cara já tá nas pistas, já tá fazendo um rolê. Quando você começou a abrir espaço, tipo assim, isso também é umas travas que a gente tem, mas a gente achava que nem a gente era merecedor de estar ali, né? Então, gente, a gente não pode fazer bagunça, tem que fazer certinho e tal. Mas é igual você tá falando que agora a gente já conversou isso em off, você se identificou com essa verdade, né, cara? Nossa, assim, da gente fazer aquilo ali. Uma das características do rap e que isso contribui para que a gente tenha menos show, menos agenda, é que o rap é 100% uma música autoral, né? Então é muito mais difícil alguém, vou contratar o teu show, tal. Eu até hoje, assim, eu sigo sou um pouco teimoso, assim, nesse sentido, porque, assim, de tanto eu insistir, hoje em dia eu consigo vender show do MB2 mesmo, assim, com o meu repertório, assim. Eu admiro, acho que o intérprete também é o cara que canta, música é música, não importa. Hoje em dia a gente vê muito mais artistas dessa geração fazendo cover de outros artistas do que na minha época. E aí eu segui nessa linha. Então a gente não tinha data, não tinha agenda e era muito difícil. E só para amarrar assim, aí quando a gente recebia esse convite a gente ficava extremamente feliz. Assim, como é que você fez para tocar lá no Encarte? Eu queria tocar, tal. Porque assim, o Clanos, o Flávio e a Lu já estavam um tempo a mais que eu entrei e eu reconheço toda essa hierarquia que trouxe, mas eu tinha um pouco dessa base um exemplo, o K2, que o Pedrinho, meu primo. Eu conto uma história, sempre eu conto uma história rapidinho, que era assim, eu lembro uma vez de ir no show de ir na casa do Pedrinho, e ele tá com uma lista assim, fazendo tipo um check-in, as coisas que eles queriam ter no camarim dele. Quando eu vi aquilo lá, eu falei assim, mas o que é isso? Eu falei assim, não, cara, esse contratante contratou a gente, ele tá perguntando o que a gente quer que tenha no camarim. Aí eu li lá, era água, era um pão, era uma fruta, Aí eu falei assim, nossa, mas não é possível, mas como é que é isso? Eu falei, não, contratou o show. E aí, várias coisas que o Clano se profissionalizou e saiu na frente de alguns artistas, foi dessa referência de eu ver o K2, tipo assim, mano, a gente não pode chegar num lugar para cantar e não ter pelo menos um lugar para a gente sentar antes, né? Eu sempre fui muito inconformado com as coisas. Chegava no evento de rap, se eu chegasse no evento de rap hoje com essa roupa aqui, eu ia ficar lá embaixo assistindo, a hora que fosse eu cantar, eu ia subir com essa mesma roupa, sabe, umas coisas assim que você queria ser artista, você queria você queria chegar com uma roupa, pelo menos com uma camiseta e pôr outra, porque às vezes aquela camiseta se sujou, sei lá, né, tô dando exemplo, né. E aí eu fui pegando um pouco desse profissionalismo com o K2, até pedir um cachê, sabe? Tinha lugares que o pessoal queria o Clanos, e às vezes falava assim, mano, você consegue pagar a van? Consigo. Mas na nossa ingenuidade, falta de profissionalismo, a gente ia só pelo fato de ir, ia tirar do bolso, ia fazer van, aquele movimento que rolava nos anos 90 de fazer van, aí faltava 2, 3, você pagava do bolso, né? Mas, aí o Clanos, ele foi pegando, e aí depois que eu entrei, eu trouxe um pouco desse profissionalismo para o Clanos, tem minha contribuição, sim, enquanto artista. Eu preciso falar, porque essa entrevista vai ficar gravada, eu sou muito grato ao Flávio, o Suburbano, que desde quando eu entrei no Clanos, no Urbanos lá atrás, quando eu entrei no Urbanos, ele já tinha algumas músicas que tinha, tipo, sempre 3 partes, né? E refrão e tal. E aí, no começo, ele falou assim, Bebeto, canta essa segunda parte, canta a segunda. Aí logo, eu falei assim, cara, eu muito tímido, mas eu falei, cara, eu levava um caderno nos ensaios, eu tenho umas rimas aqui e tal. Não. Aí eu comecei, e aí desde o início ele nunca me brecou. Porque pela hierarquia, na época ele podia falar assim, não, mano, você entrou depois, você vai cantar o que já tá pronto. E aí ele respeitou. E com isso, graças a Deus, eu desenvolvi muito mais a minha escrita, né? Desenvolvi muito mais o meu estilo próprio. E isso ficou mais em evidência depois ainda que eu saí do grupo, porque
num grupo a gente falava assim, vamos falar sobre essa flor aqui. Aí a gente vinha uma forma mais democrática de falar sobre a flor. Agora, quando você está sozinho, você pode falar mais do seu jeito, né? Eu lembro que logo no começo o Flávio falou assim, Bebeto, uma das coisas que a gente não fala aqui nos nossos rap é palavrão, eu lembro certinho, a gente não fala palavrão. Eu já não falava, mas eu falei assim, legal, tal. Então já tinha isso. E aí, desde o início, ele sempre, não, Bebeto. Então, várias coisas do Clanos eu fui tomando na frente também, essa parte mais administrativa, burocrática. Tanto é que o Clanos, dentro do rap, com toda a humildade, ele é um grupo que tem... Ele é referência em relação ao profissionalismo, assim. As pessoas... Eu lembro que tinha até outros grupos que chegavam na gente e falavam assim, mano, não é querendo passar por cima, mas a gente quer fazer um negócio mais fera que vocês, porque a gente sabe que vocês vão fazer. Porque aí na época a gente fez várias coisas legais, né? Tem um clipe que a gente fez com o Nelson Triunfo, que assim, se você assistir o clipe hoje, você fala assim, mano, é um filme, porque a gente contou toda uma história, fizemos direção de arte, mas pra época, sem recurso, cara, é a mesma coisa de você arrancar petróleo da rua assim, sabe? Sim. Tipo assim... Vocês eram referência, tanto eram referência que até sobre o encarte musical, os meninos vinham conversar comigo porque tinham assistido o show de vocês. Falaram, o Clanos tocou aqui no encarte, será que tem uma data pra mim? Falei, lógico. Era um pouco isso, assim, aí a gente era mais carudo também, já tava malhando, já tava ralando mais, a gente costuma brincar assim, que fomos abrindo um pouco o caminho, né, para que outras pessoas... Verdade. E tem muita gente boa em Poços, Nossa, né? tem muito artista. Então, a galera boa, cara, que vai surgindo, né, foi surgindo. E a cultura hip hop, de tudo isso que você está falando, a gente já sabe tudo isso, mas é bom as pessoas saberem que a cultura hip hop é muito ampla, né? Tudo isso que você falou, da dança, do skate, do canto, da rima, tudo isso faz parte da cultura hip hop, né? O hip hop são 4 elementos, e aí eu arrisco dizer que tem um quinto, mas os 4 que são mais falados e são mais praticados é o DJ, o MC, o break e o grafite. E aí o quinto elemento eles falam que é o conhecimento. Grafite, é verdade. Que é o conhecimento. Para mim o conhecimento ele está dentro ali do MC porque eu duvido alguém que se interesse mais por leitura, por temas, né, do que o MC ali, porque o MC ele pode sim falar o que ele está sentindo ali, mas você pega os níveis de rima que os caras fazem hoje em dia e fala, mano, o cara ele estudou, ele se aprofundou, ele usou muita técnica, tem muita coisa, né? Então assim, mas são esses 5 elementos, o DJ, o MC, o grafite, o break e o conhecimento. Né? O hip hop ele é essa cultura que transformou minha vida, assim, transformou a vida de milhares de pessoas, me deu uma perspectiva mesmo, assim, me fez falar assim, mano, tá, eu posso ser isso, eu me sinto poderoso. Esses dias na escola da minha filha, a professora falou assim, que dia que você vai vir cantar aqui com a Dandara na escola? Aí eu falei assim, cara, professor, eu posso vir e contar para eles um pouco do hip hop, porque o hip hop ele te dá esse poder. Você pode pintar, você pode dançar, você pode cantar, você pode colocar música para as pessoas ouvirem. Então, se você levar para um lado mais lúdico, você vê que é um poder mesmo que você tem ali. É comprovado, parece que o breakdance, o bailarino, o b-boy mesmo, que é o cara que faz o breakdance, ele recruta sei lá quantos músculos dependendo do movimento ali. Então é muito técnico, tanto é que o break estava nas Olimpíadas do ano passado. Nessa última, verdade. Então, assim, é um poder que você tem ali, eu vejo isso muito como um poder, né? Eu enquanto MC ali, eu sou um cara, o Roberto é uma pessoa, o Bebeto é mais tímido e tal. O Bebeto, tem uma coisa que eu sempre quis perguntar para um de vocês, assim, que eu tenho mais contato, né? E sempre passa e eu não pergunto. Que é uma curiosidade, um negócio interessante que muita gente tem essa questão. Como que vocês guardam na cabeça? Vocês ficam cantando o tempo todo, falando a letra o tempo todo, porque são letras grandes. Né? A escrita é muito grande de cada música. Às vezes não tem refrão, ou quando tem um refrão é uma frase só, rapidinha, e vocês já voltam no assunto, mas o assunto é com outras falas, com outras palavras. Como que entra isso? Quando você escreve, você pega uma folha inteira para escrever, né? Imagina hoje você faça no computador.
ou até no celular, mas você deve ter começado com caderno mesmo. Caderno, né? Certo? Você enchia uma página inteira? Enchi uma página, e aí assim, né? Até hoje, algumas coisas eu gosto de escrever, porque não vou saber falar agora aqui na frente das câmeras, mas eles falam que o lance de você escrever mesmo tem um outro... Até fixar. Até cognitivamente falando, tem um valor. É verdade. Os raps dos anos 90, tudo, eles eram maiores. Esses dias eu vi até um cara falando que parece que tem um rap lá de 12 minutos, o maior rap da história e tal. 12 minutos? 12 minutos. Mas tudo diferente, as falas? Tudo verso, assim, né? Isso é muito louco. Quando eu comecei a fazer, era assim, hoje em dia o rap, ele entrou pro mainstream, ele tá no mercado, e hoje em dia a gente tem raps pequenos, assim, do tamanho de uma música pop, assim, tranquilamente. O meu disco mesmo, a música maior, sei lá, deve ter 3 minutos, assim. Racionais lançou um disco, Cores e Valores, e eles foram criticados porque o disco todo tinha, acho que não tinha 40 minutos, assim, música de 1 minuto e meio, música muito, mas que fazia sentido. Você tinha que escutar o disco inteiro para você entender, você escutar só faixa solta, assim. Não é a continuação da outra. Você se perdia. Então, assim, mudou hoje em dia, e esse é um dos preconceitos que as pessoas têm em relação ao rap. Eu não gosto porque é muito grande, mas mudou muito. E aí, respondendo como as pessoas memorizam, o meu processo de escrita, ele é um pouco... Por exemplo, eu escrevo 2 frases, aí eu tô travado, aí quando eu destravo, eu escrevo mais 2. Aí, para eu continuar escrevendo, eu continuo lendo. E aí, o meu processo é assim. Aí, a hora que eu tô terminando aqui, eu já sei cantar ela lá em cima. Legal. Eu sou assim. Agora, cada um é de um jeito, assim, né? Eu vejo muito artista de rap até hoje errando rap, assim, errando. Assim. Erra a letra? Erra, cara, porque, né, erra, assim. Mas erra a letra ou ele inclui uma outra no lugar? Não, erra, cara, erra. Às vezes esquece mesmo, né? Pra isso, eu sempre fui muito chato, assim. No Clans, uma das minhas características também era de eu conseguir decorar a parte dos 3, assim. Tá. Eu decorava a minha, a do Flávio e a da Lu. E aí, assim, às vezes na hora porque tem o lance da respiração, né? Se você não respira certo para você mandar outro verso, você não vai conseguir nem se você quiser encaixar aquele verso. Ou se encaixar, aí vai sair fora, né, musicalmente falando. É igual cantar qualquer música. Se você não fala a palavra ali, aí você vai querer falar ela na outra nota, não vai dar certo, né? Mas o meu processo de decorar é essa, assim, eu escrevo 4 linhas, aí para eu terminar eu leio de novo, aí é o que eu vou Tudo ver, eu já decoro. E eu particularmente, eu sou disciplinado, assim, eu fico cantando minhas músicas toda hora. Mas o mais impressionante do cantar, eu acho que não é nem decorar, porque decorar, o cara consegue decorar um pop, um rock, acordes, mas os caras do freestyle, que é os caras que faz a rima na hora. Na hora. Isso pra mim é absurdo, assim. Eu sou um rapper de escrita, assim. Eu gosto de parar, escrever. Hoje em dia a gente escreve tudo quanto é forma, né? Grava no celular, bloco de nota, sim. Enfim. Mas os MCs de batalha, que tem um raciocínio rápido, é fantástico, assim. Eu adoro ver batalha, assim. Você vê os caras... E aí, assim, eu já conversei com os MCs, os caras falaram, até treino, né, mano? Tudo é treino, você vai treinando tua mente, você vai tendo um arsenal de palavras ali, você responder. E você, como transita em várias frentes do hip hop, se você quiser fazer isso, você vai conseguir na boa. Se você se dispor a isso. Eu, ultimamente, eu ando fazendo um negócio que não sei se é bom ou se é ruim. Às vezes tem hora que eu não quero... Às vezes eu estou fazendo uma coisa, aí vem um trecho do negócio. O que eu faço? Eu corro lá, paro, escrevo esse pedaço, mas eu não vou dar continuidade porque eu não criei esse... Não é que eu não criei esse ambiente, parece que eu não tô aqui nessa hora. E aí, um dia conversando com uns amigos meus, teve até um amigo meu que comprou um curso de composição. E aí ele falou que os caras estavam dando umas dicas de compor, que o certo de você compor é você criar um ambiente, né? Um ambiente que favoreça essa composição. Então, às vezes, você está num lugar mais
mais afastado, ou você de repente ligar tal luz, ou escutar tal tipo de coisa. Mas eu, assim, eu não forço o rima, assim, eu deixo bem fluido, assim, inspiração, vai vindo, vai fazendo. Eu tô canetando, a gente fala, né, no rap, eu tô canetando um disco novo. A hora que terminar as músicas, aí vou pro estúdio, produzo. É isso aí. Não fico forçando, assim, não, porque é ruim. A gente estava até conversando antes sobre as influências, né, que a gente tem, cada um da sua, né, eu do rock and roll, e as junções do rock and roll com rap, né? Algumas coisas brasileiras que eu acho muito interessantes, que a gente até conversou, o Taíde, o DJ1, o Gueto, que é uma banda, e a gente estava citando exatamente isso, as conexões internacionais também, né, de bandas como Linkin Park, Limp Bizkit. O Jay-Z fez um trampo com o Linkin Park, verdade. Que deu uma hypada. O Jay-Z é o cara no mundo, se você parar para pensar dentro do rap, ele é o maior nome? Não, a galera gosta... No sentido amplo, sim, de popularidade e tudo mais. Eu acho que ele foi o que... Sei lá, eu acho que ele é um dos que conseguiu fazer mais negócio com o rap. Mas uma característica do Jay-Z que a galera fala, ele não... Os raps dele, ele não escreve, ele não anota. Diz que ele é uma máquina, assim. Ele vai pro estúdio e grava e pronto, assim. Ele diz que ele é esse cara dentro do rap, assim. Ele tem até um nome que os caras falam. Eu não consigo fazer isso, assim, eu preciso decorar, gravar, escrever, ficar relendo, para ir mentalizando. Ele já meio que tem esse negócio. Eu digo assim, por ele ser casado com uma cantora, por ele lançar muitos outros cantores e cantoras, né? Ele tem aquela gravadora Rockefeller lá, que é gigantesca, que lança vários artistas, a gente não consegue nem acompanhar, né? Tanta coisa, né? E ele compõe também para muita gente, né? Produz, é produtor. Mas de nome, assim, do rap internacional, os maiores nomes é o Tupac e o Notorious, né? Não sei se até porque os caras morreu. Mas... O Notorious morreu nos anos 90? Eu já não lembro mais. 90. Ele foi depois do Tupac, né? Foi depois do Tupac. Que ele morreu. Depois que o Tupac foi assassinado, ele foi cantar, se eu estiver errado, depois vocês me corrigem, mas parece que ele foi cantar num estado que não era para ele, que os caras avisou que não era para ele ir, e aí mataram. Mas morreu novo, cara, acho que tem 21 anos, não sei. Os caras morreu novo, assim. Por falar em Estados Unidos, que a gente está conversando para os Estados Unidos, fala sobre a tua ida para Nova York, que é um dos maiores locais pro rap, pro hip hop como um todo, né? Eu lembro de conversar, a gente conversou por telefone, um dia a gente trocando ideia por telefone, né? E eu falando pro Bebeto, conta aí pra mim como é que foi, né? Eu sempre todo feliz, assim, tudo. Cara, eu senti muito aquilo, muito legal. Eu queria ouvir isso de você, eu lembro de te falar isso, falei, cara, eu fiquei muito feliz por você, né? Fiquei emocionado por você estar emocionado. Tô agora, inclusive. Porque eu imagino assim, a tua alegria em estar naquele local. Cara, é igual eu falei pra você, né? Desde o início, assim, acho que o primeiro contato com a cultura hip hop de muita gente foi através das músicas internacionais, né? Não se tinha rap no Brasil, sei lá, começou o movimento aqui no Brasil anos 80. Né? Sim, meados de 80. Firme mesmo, assim, né? Começou a ter a coletânea, tá, DJ1, Racionais, mas, então assim, e aí depois você vai estudando, tá, mas como é que isso surgiu? Isso aqui surgiu nos guetos do Bronx, de Nova York, tá, foi lá. Mas, cara, assim, né, você imagina, eu sou uma pessoa que eu busco conhecer a origem, tal, mas aí você, igual no meu caso, nasceu nos guetos de Nova York, no Bronx, tal. E o negro americano lá, toda a questão racial, ele se organizou diferente do Brasil, né? Lá o racismo ele foi declarado, né? Pretos tinham que ficar de um lado, brancos de outro. Essa segregação realmente ela foi declarada. Eu não gosto de você, você não gosta de mim. Aqui no Brasil, e lá teve reparação, teve muita luta, teve morte, teve representantes que lutaram por várias causas, Malcolm X, Martin Luther King. Mas isso foi declarado, mas teve uma reparação histórica, né? Aqui no Brasil não, até hoje, é velado, né?
acontece casos de racismo até hoje. Não, isso não foi racismo, isso aí foi falta de educação. Então, assim, e aí depois que você vai entendendo tudo isso que envolve, fala assim, mano, os caras lá foram foda também de ter conseguido das coisas terem sido do jeito que foram. E aí, mas voltando pro hip hop, aí eu fiquei sabendo que tinha nascido lá nos guetos de Nova York, nos anos 70 e tal, mas jamais imaginava, cara, que eu poderia ir lá conhecer, né? Nem era, acho que, uma meta minha enquanto artista eu sabia que um dia eu ia para lá, nos Estados Unidos, mas que eu não imaginava que eu ia através do trabalho que eu desenvolvi ao longo desse tempo. E aí, resumindo as ideias, ano passado eu teve um edital a nível municipal que contemplava intercâmbio. Eu e minha esposa, a gente já tinha tirado o visto, falei assim, cara, quer saber, vou mandar para ir para Nova York. E se for para dar certo, para Deus abençoar, eu quero beber da fonte mesmo pura. Aí, no meu projeto, eu ia contemplar 5 pontos turísticos lá voltados para o hip hop. Cara, a gente foi tão abençoado que foi contemplado o meu projeto e o da minha esposa. O da minha esposa voltado para moda, para interior, e o meu. E aí, assim, posso dizer assim que zerei a vida, assim, cara, porque foi um momento tão especial, assim, cara. Eu fui lá no Bronx, lá na Avenida Sidgwick, 1520, onde o Jake Work fez a primeira festa e falou isso aqui é hip hop, que é um ponto turístico que vai gente do mundo inteiro lá. Que ano que foi isso? O hip hop foi em 73, né, que ele nasceu. 73. 73. Ele tem 55 anos de existência no mundo. É uma cultura nova ainda, né? Mas aí eu coloquei no meu projeto era para eu visitar lá. E quando eu cheguei lá, cara, é um ponto turístico, é igual o pessoal que gosta de Clube da Esquina e vai lá em Belo Horizonte ver. Eu lembro que eu parecia criança ali, cara. E aí, assim, eu não queria chorar na frente da Dandara, da minha esposa, do Maguila, meu brother, que me levou lá e tal. Mas passava um filme, cara. Passava um encarte, tudo que eu passei com o rap, assim, sabe? De falar assim, mano, não imaginava que eu ia chegar aqui, que eu ia pisar nesse lugar aqui, sabe? Não dá pra acreditar. E aí, eu postei um vídeo no meu Instagram que eu tô com óculos, assim, eu mordo a boca, quando eu fico meio nervoso, eu faço assim e tal. Aí tinha a hora que minha esposa ia lá pro carro com a minha filha, que ela tava meio cansada já, porque eu devo ter ficado lá umas 2 horas, assim, Rodrigo. Olhava para aquela placa, olhava. E aí embaixo lá, porque lá no Bronx, é como se fosse a Zona Sul ali, aquelas casas de condomínio. E aí embaixo é uma escola, né? Aí um morador saiu lá embaixo, aí contou um pouco da história pra gente, que depois que o Jake Work fez, deixa eu só explicar, tô indo e voltando, mas o Jake Work fez uma festa num dos apartamentos, uma festa de aniversário para a irmã dele, a Cindy. E aí ali que surgiu a primeira festa de hip hop, tinha um elemento MC ali, o DJ, e aí eles batizaram, falaram, não, isso aqui é hip hop, e isso aqui vai chamar hip hop. Estou resumindo mais ou menos, sim, mas foi um pouco mais complexo. E aí depois disso eles falaram que o pessoal das festas foram para esse... É como se fosse lá em Nova York, tem o térreo e depois tem um subsolo. E aí eles começaram a se organizar lá. E aí a gente tentou até entrar, estava fechado, mas aí você olhava assim na janela, assim, você via lá os gráficos, mas aquela essência mesmo, assim, aquela coisa que... aquele primeiro grafite, aquele traço ainda meio... Aquela coisa, você fala assim, mano, isso aqui é hip hop. O que eu faço lá no Brasil, lá em Minas Gerais, em Poços de Caldas, que é uma cidade que eu considero elitizada, que eu me sinto também um peixe fora d'água em alguns momentos. Falei assim, cara, aqui que começou isso aqui, se expandiu para o mundo inteiro, assim, sabe? Brinquei com mancha, depois que eu voltei, falei, mano, o hip hop, ele explodiu lá no Bronx, e aí caiu gente no mundo inteiro, Rio de Janeiro, Bahia, aí caiu nós aqui, os gatos perdidos, os gatos pingados aqui, caiu meia dúzia de gente louco querendo fazer hip hop. Que bom que você está em Poços de Caldas. Que bom, mas eu vejo isso porque o hip hop, ele é mundial, né? Ele existe no mundo inteiro, tem adeptos da cultura hip hop, dos espalhou, 4 elementos, né? No mundo inteiro. Foi para a Europa, foi para a África, foi para todo lugar. E aí eu fiquei lá, aí eu ficava lá, não acreditava. Só não beijei lá aquela placa, porque outras pessoas devem ter pensado a mesma coisa. Assim. Mas eu lembro de chegar depois no Brasil,
um pouco de delay, assim, aí um dos momentos tomar banho, assim, e as lágrimas correrem, assim, a gente fala assim, mano, porque, assim, é oriundo até o Pedrinho, ele é muito bom com as palavras, assim, aí um dia ele me mandou, ele falou assim, mano, ele falou assim, desde quando você foi lá e tirou o passaporte? Porque não foi agora, assim, as pessoas pensam, tá. Mas só que assim, você tirou o passaporte, aí depois você foi, negou o visto, aí depois você foi, depois de 10 anos você tentou um visto de novo, foi aprovado, tal. Mas quando você começou a fazer rap lá atrás, lá, com o Flávio, com a Lu, né? Pra você poder chegar pra uma política pública, falar assim, eu sou capaz de ir lá porque eu faço isso há muito tempo, né? Então, nossa, cara, eu fiquei apaixonado, assim. Eu falo de Nova York para as pessoas que me perguntam. Assim. Eu quero muito mais falar dessa minha experiência e transbordar isso nesse próximo trabalho, que eu quero fazer um disco com um pouco da essência do que do original rap lá do começo dos anos 70 ali. Quero fazer um disco com boom bap, quero trazer o elemento DJ ali, coisas que foram sumindo ao longo dos anos, né? Eu quero fazer isso, porque ficar falando, às vezes, as pessoas elas não compartilham dos mesmos sonhos que você, né? Quando a gente chegou e aí tinha gente que falou assim, nossa, mas eu gosto do ser, mas odeio Nova York. E a gente teve pessoas que, do mesmo jeito que para mim e para minha esposa era um sonho conhecer lá, tinha gente que odiava. Mas fora todas as questões que envolvem Nova York, agora o governo que está lá, enfim, acho que pra gente rolou muito mais uma conexão, Rodrigo. Você imagina, aí eu fui tentar explicar para um amigo meu esses dias, o Flávio Dávila, do teclado. Ele falou assim, e aí, como é que foi a viagem? Porque a gente não tinha se encontrado depois que eu viajei. Eu falei assim, cara, você imagina você tocar teclado num lugar que só você toca teclado? Só você e mais meia dúzia. Vai imaginando comigo, só você toca teclado tal, só você se veste de tal jeito, só você tem um cabelo de tal forma. Quando você chega num lugar, mano, onde todo mundo toca teclado, onde todo mundo, você fala assim, mano, parece que pra gente foi muito mais essa conexão, se você se vê no outro, pra gente, a minha esposa mesmo assim, por ela a gente tava lá, não tava aqui. Ai, meu, vamos ficar... Imagino, e assim, eu tenho a marca, eu tenho as paradas, assim, né? Mas por quê? Porque lá ela via mulheres iguais a ela, cabelos iguais a ela, né? Mas por um outro lado também, cara, eu voltei um pouco, que porcaria, né? Tô em pós de causa, não sei o que, mas por um outro lado, cara, eu acho que tem que ter um Mancha aqui, tem que ter um MB2 aqui também, tem que ter pessoas que estão lutando contra a maré. Por isso que eu falei, ainda bem que vocês estão aqui. Eu acho que tem que ter. Pós de causa precisa de vocês. Precisa de ter pessoas que estão ainda acreditando, né? Porque o Mancha, enquanto DJ, eu acho que ele é da primeira leva. Pro Mancha. Salve pro Mancha. O Mancha, ele é uma lenda viva também. Atualmente aqui, Pós de Caldas, eu acho que eu sou um dos artistas mais antigos e ativos, né? Teve outros que vieram antes, mas ou não moram mais aqui e tal, mas atualmente eu acho que eu sou o que está ativo e residente, assim, que tá mais tempo resistindo. Então tudo isso não me faz ser melhor do que ninguém, de maneira nenhuma, mas me dá uma responsa de, cara, preciso continuar fazendo isso aqui do jeito que eu sei fazer, com toda a humildade do mundo. Mas, Rodrigo, foi um sonho, irmão. Imagino, foi a realização de um sonho. E aí poder levar a Dandara, minha filha, lá. Sim. Eu acho que hoje desde pequena já conhecendo a cultura. Acho que hoje, assim, ela não entende tal. Se você encontrar com ela fala assim, eu fui lá onde o hip hop nasceu, tudo. Mas ela não tem essa profundidade, assim. Mas eu acho que um dia ela vai falar assim, nossa, mano, eu já fui lá com meu pai lá. Por mais que ela vá para outra área, outro rumo, mas ela vai ter isso com ela. Eles falam que a fruta não cai longe do pé, né? Ela cantou comigo na Feira do Livro esse dia. E assim, eu vou apresentando as coisas para ela. Mas, mano, tem muito valor isso, cara, porque você mudou a vida de milhares de pessoas pretas, pessoas iguais a mim. Me fez empreender também, né? Enquanto empresário também, depois com a Interior. Então, o hip hop, ele é foda mesmo, assim. É uma cultura que transforma as pessoas, ao contrário do que as pessoas acham, que
que tem preconceito com o estilo de música. A pessoa que realmente é adepta da cultura, é igual uma religião, assim, ela se transforma, assim, ela quer ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Tem isso, assim, pelo menos Bebeto, e até sobre esse empreendedorismo aí, que a gente teria muita coisa para falar sobre a tua história, sobre o hip hop, sobre o rap, aqui não dá tempo de falar de tudo. A vontade é de ficar aqui, e a gente ficaria aqui numa boa. Facilmente, igual a gente já conversa sempre, né, de tempos em tempos. Eu queria que você falasse exatamente sobre a marca Interior, que a tua esposa está envolvida também, né? A parte tá. Que são as roupas, quantas vezes você lança as coleções das roupas Interior. Pode falar, que acho que é importante pra caramba. A Interior... A roupa que você tá é Interior. A Interior, ela surgiu ali no final de 2007. Eu estava recém-formado da faculdade, administração de empresa, e aí aquela pressão da própria faculdade, você tem que arrumar um emprego, você não pode aceitar um salário menos que tanto, tal. Era a mensagem que eu recebia na época, quase recém-formado, final de 2007. Aí, cara, eu tinha uma folha A4 que tinha um desenho, sabe? Eu tô contando esse começo, mas depois eu vou explicar. E aí eu lembro que eu falei assim, isso aqui vai ser minha marca de roupa, chamada Interior, tal. Antes disso, eu tinha um selo que chamava Interior Produções Musicais, que eu gravava os grupos de rap na época lá em casa. E aí, desse selo de música, eu criei a Interior. E aí eu fui na loja Mais Você ali, cheguei pro cara e falei assim, cara, como é que faz para eu fazer essa estampa? O cara falou assim, Bebeto, a gente precisa fazer 12 peças iguais. Aí o que eu fiz? Hoje em dia as pessoas falam que isso foi empreendedorismo, mas na época eu peguei e juntei 12 amigos meus. Na verdade, dos 12, só 8 me deram dinheiro. Eu lembro que eu botava a folha na frente e falei assim, cara, vou montar uma marca de roupa e a estampa vai ser assim. Punha, os caras olhavam assim, mas vai ficar bom mesmo, vai ficar desse jeito. Vai, então. Então tá bom, então. Aí uns me davam dinheiro, outros falavam assim, depois que ficar pronto eu compro. Aí resumindo, aí esses 12, aí fui lá, mandei fazer as 12 primeiras camisetas. Aí as 12 viraram 24, viraram 48. E aí sempre, como eu já trampava com música, já fazia, aí a gente sempre usava, dava pro K2 usar, dava para todo mundo usar. E aí acho que isso foi uma das coisas que ajudou muito a Interior a crescer. Até em alguns momentos mais rápido do que a música, porque roupa você tá usando, né? Igual eu falei, show, às vezes a gente não fazia, tal. Mas porque tava todo mundo usando. Às vezes o Clans não tinha show, mas o cara do pagode tava lá no pagode tocando, usando. Então isso foi ajudando muito a difundir a Interior. E aí ela surgiu assim. Depois de muitos anos, até me autoconhecendo um pouco, chegamos à conclusão que a Interior ela surgiu mais como uma necessidade de eu querer ser visto. Acho que toda pessoa preta já teve algum problema com autoestima em algum momento da vida, e comigo não foi diferente. Então, a roupa me dava, você colocar uma camiseta nova, por mais que seja preta básica, você não se sente melhor? Né? Então, a Interior ela surgiu também um pouco muito com esse intuito do resgate meu mesmo, de autoestima, que tinha problema, não me sentia visto, de querer me vestir e vestir uma tribo ali, todo mundo igual, todo mundo, que legal, eu uso Interior. Tanto é que a Interior ela passou por algumas fases, e uma delas foi que, tipo assim, tinha uma época que, assim, se você não tivesse uma roupa da Interior, você não tava no... Sei lá, fala uma marca aí da tua época aí que era hypada, assim. Zump. Era tipo isso. Aqui em Pós de Caldas a gente criou esse inconsciente coletivo de que se você não estivesse usando um determinado momento assim, isso foi positivo em algum momento. Eu lembro assim que as primeiras pessoas que já não estavam naquele ciclo meu dos 12, dos 24, 48, que eu já comecei a perder o controle, né? Já tinha pessoas que já não conheciam, mas queriam. Mas chegou uma época também que aí eu lembro de receber feedbacks da pessoa falou assim, não, eu não vou usar mais porque todo mundo tem, e eu não quero, né? Sim. E eu também, enquanto empresário, eu não soube administrar isso. E a Interior passou por vários momentos, a gente começou a fazer estampas mais minimalistas, mas graças a Deus, ao longo disso, eu nunca parei, assim. Então, é mais de 15 anos que a marca existe. Eu já tenho, graças a Deus, um público fiel, assim. Mas ela veio com a Interior surgiu com esse meu BO inicial de autoestima. Hoje em dia, depois eu acredito não, de tanto me autoconhecer foi isso, assim.
E a interior também, eu falo, não é para qualquer pessoa, é uma pessoa que tem bastante personalidade. Acho que a interior flerta bastante com a galera que tá na música mesmo, de qualquer segmento. Sim. Não é uma marca de hip hop, assim, ao contrário que a galera pensa, porque por mais que eu seja um artista de rap e tal, mas não é uma marca, a gente bebe bastante um pouco dessa cultura urbana. Mas, por exemplo, essa estampa aqui é uma coleção que a gente fez chamada Escute Seu Interior, que a gente usou uma controladora de fazer batida. Mas dessa mesma coleção a gente fez, sei lá, a gente fotografou um gravador de rolo, que a galera que é dessa época se identificou muito mais com ele. Legal. Entendeu? Então, assim, então você vê que a gente consegue ir para vários cantos, mas sempre tem um pouco dessa pegada urbana, porque a moda urbana, de forma geral, ela está inserida em tudo quanto é, em alfaiataria, em tudo quanto é coisa. Você vai pegar um desfile da Vogue do mês passado, tem peça urbana lá, tem tudo quanto é. Então, assim, mas não é uma moda de hip hop, assim, o interior é uma marca dos caras do rei. A gente passou por a fase dos manos, né? Uma marca de mano. Não é isso, assim, é uma moda urbana e é uma marca que a pessoa tem que ter personalidade para usar. A interior chega primeiro do que a pessoa. Então, se a pessoa quer se sentir vista, quer se sentir... Ela consome interior, é isso. Interessantíssimo. Eu queria, cara, como disse, a gente ficar tem muito assunto aqui. Eu queria, antes de encerrar, eu vou falar alguns nomes, se você lembrar, vai falando aí da turma. Mandar um abraço muito forte para a galera do rap de Poços de Caldas, que eu sempre tive perto, que eu sempre gostei, que eu sempre fiz questão de estar perto e de entender as querências, né, de cada um. Eu queria mandar um abraço pro Léo Pac, pro DJ Mancha, pro Leve, que são os dois meninos do Leve, né? O Doug e o Castor. Doug e o Castor. Os Sétimos. O Josias. O Josias é o Sétimo. É o Sétimos. China. O China, claro. O China também migrou pro Audio Videomaker, mas tem um trampo também. Semeador. O próprio Flávio. O Sub. A Lu Afri. Eu acho que é a turma que eu tive mais contato, são esses, né? Deve ter mais alguém agora, é que não me vem na cabeça, mas se eu não falei o nome, se sintam todos abraçados e queridos por mim, sempre. Tem o pessoal do Máfia também. Galera do Máfia, que tocou também no Encarte, é verdade. Tocou o J2 e o Mafioso J. Cara, é uma turma muito boa. E o Bebeto, a gente tem mais proximidade, então eu acho que o Bebeto tem um nome muito forte em Poços de Caldas e tem essa proximidade com essa galera toda. Então, assim, quando você encontrar com eles, manda um abraço também, fala que eu tenho um carinho muito grande, uma consideração muito grande e uma saudade muito grande de fazer os lances com vocês. E eu quero agradecer muito a você, cara, que você mora no meu coração, você sabe. Eu já estou emocionado aqui. A história de Nova York, eu fiquei chorando sozinho na minha casa. Depois que a gente desligou o telefone, eu falei, cara, ele foi em Nova York, no Bronx. Eu ficava me imaginando assim, eu ficava imaginando você lá, cara, sabe? A emoção que você tava lá. Então, você mora muito no meu coração. Também. Sempre morará, viu? Deus te abençoe. Eu sou grato. Tá guardado no coração as pessoas que colocou um pezinho, não teve preconceito com a nossa arte. É isso. Jamais. Deus te abençoe sempre e a gente vai se encontrar pelo caminho sempre. Amém. Obrigado. Quero agradecer ainda o pessoal que está junto com o Rock Café nesses anos, principalmente a Casa do Colono, que abre esse espaço maravilhoso para que nós possamos gravar, e também a Poços.net, que abraçou essa ideia junto conosco. E claro, por falar em Casa do Colono, eu vou dar esse café maravilhoso para o meu amigo Bebeto. Opa, valeu, da hora. Obrigado aí, Casa do Colono, aí, tamo junto. Então é isso, família. Não se esqueça de se inscrever no canal Rock Café, certo? Dá o like, compartilhar, manda esse vídeo pro seu amigo, se inscreva no canal. Tamo junto.